um cenário de guerra. Assim, reportando, jornalistas, mas antes de tudo, pessoas, vivenciam a rotina que é transmitir o que acontece diretamente do conflito que mobiliza o território israelense no agora, chamando a atenção de todo mundo. Como fez Sabrina Abreu, jornalista e escritora que acaba de retornar de lá. É sobre essa experiência vivida por ela que vamos partilhar neste episódio. Bem, eu te convido. O Pode Entrar está começando. Para a gente discutir sobre o período que a Sabrina ficou lá, sendo correspondente, a gente precisa dar alguns passos para trás na história. Então eu queria começar com uma pergunta que remonta ao início de tudo. Sabrina, quando começou sua relação com Israel? Edu, muito bom conversar com você, apesar desse tema terrível. Vamos lá, olha, eu tenho uma história com Israel que é bem antiga já e começou justamente assim a se aprofundar ainda mais na época da faculdade de jornalismo. Meu pai tinha já muito interesse por essa temática, Israel, Oriente Médio e tudo mais, conflito árabe-israelense, conflito israelo-palestino, já existia essa temática na minha casa por uma questão de hobby dele, interesse, enfim. E aí, quando eu estava na faculdade de jornalismo, eclodiu a segunda intifada, e esse era um assunto do dia a dia, igual agora. Sabe, assim, todo mundo fala disso o tempo inteiro. É realmente um conflito em específico, porque tem vários em andamento no mundo, infelizmente, né? Mas esse é o que capta, assim, corações e mentes e fica no centro do debate. Assim aconteceu quando eu estava na faculdade, e como eu já tinha, por causa do meu pai, lido alguns livros, visto uns documentários, sabia de algumas coisas, eu começava a pensar, olha, isso aqui eu acho que não está tão legal, isso aqui eu acho que não está certo, isso aqui acho que eu poderia escrever a respeito. E eu comecei nessa época. Como jornalista, e você sabe bem, né, Edu, o que a gente gosta é de criar burburinho a partir daquilo que a gente escreve. Assim. Falem mal ou bem, falem de mim e tal, tal, tal. Na verdade, do que eu escrevo, apuro, né? E aí, na sala de aula, rolava essa comoção, assim, muita gente achava ruim, outras pessoas achavam interessante o que eu estava fazendo. E aí eu meio que passei o curso de jornalismo inteiro, me formei em 2004, ainda estava rolando a segunda intifada, Isso quando você morava, em 2004, BH. você morando em Belo Horizonte. BH ainda, exato. E aí eu fiz até um grupo focal com a comunidade judaica de lá para perguntar como que eles se sentiam ou não atingidos pelo fato de a guerra estar em andamento, enfim. E aí o meu último trabalho foi de conclusão de curso foi justamente como que Israel, o conflito Israel-Palestino era interpretado ou noticiado nas páginas do maior jornal de Minas, que é o Estado de Minas, que é o jornal onde depois eu fui editora. E aí eu descobri, Edu, que assim, quando você pega todas as imagens, recorta as imagens e mede e tudo mais, você vê que, pelo menos nessa época, né, foi minha conclusão lá no meu trabalho, que o lado dos palestinos, né, durante a segunda intifada, as imagens eram geralmente de mulheres e crianças, nenhuma mulher ou criança de Israel, judia israelense, foi fotografada e teve sua foto publicada no jornal nesse período, e Israel era noticiado com imagens, o suporte imagético era de homens de terno, políticos, né, ou homens de uniforme. Eu achei isso muito interessante, eu comecei a estudar isso, assim, eu não sou judia, eu não tenho, assim, a princípio, né, não teria, assim, um lado A ou B, eu realmente estava muito curiosa em relação a isso. Posteriormente, morei em Israel, etc., então fiz muitas coisas ligadas a Israel ao longo da minha carreira. Depois de quanto tempo você foi efetivar essa tua relação com Israel? Quando você foi morar lá? Eu fui morar em Israel, foi assim, eu fui morar em Israel em 2007, 3 anos depois de eu me formar. Por quê? Quando eu estava fazendo faculdade de jornalismo, eu amei, assim, fiquei apaixonada num grau, porque na verdade eu fiz jornalismo porque eu gostava de escrever, não é porque eu queria realmente ser jornalista. Mas ao longo do curso, o bichinho do jornalismo me picou e eu fiquei, tipo, maluca, assim, que trabalhar com isso de todo jeito. Comecei a trabalhar e eu, paralelamente, eu tinha amigos que já tinham morado em Kibbutzim, em Israel, e já tinha ouvido falar de como que era aquela comunidade que tem, né, um passado, não é tanto presente, mas que tem uma raiz que era socialista, igualitária, homem e mulher, todo mundo, tudo é de todos, e muita liberdade, e eles aceitavam, desculpa, voluntários.
E esses voluntários, eles fazem um trabalhinho qualquer, assim, geralmente, né, trabalho é feito assim com as mãos mesmo e tal, e depois passa o resto do dia confraternizando, tomando sol no Oriente Médio, pegando carona, indo pra praia. E eu ouvia falar isso e pensava, gente, isso é o auge da vida jovem, assim. Só que realmente eu estava muito empolgada com o trabalho, já era meio workaholic, meio maluca nessa época, que hoje em dia eu fui curada, graças a Deus, depois de muita análise. E aí, então, assim, saí da faculdade de jornalismo, aí depois fui fazer uma pós na UFMG em semiótica, também estava estudando o conflito, mas por meio do massacre de Munique, e aí tem filme, tem livro, tem um monte de coisa envolvida. Enfim, e aí um belo dia, quando eu fiz 26, a loucura, né? Eu fiz 26 eu pensei, meu Deus, daqui a pouco, se eu não for agora pro kibbutz, eu não vou nunca mais, assim. Tava me sentindo assim, acho que eu nunca me senti tão velha na minha vida quanto quando eu fiz 26. Você vê que as pessoas têm, cada um tem uma cabeça muito doida, né? E aí eu falei, não é agora ou nunca. Eu fui, primeiro morei no kibbutz um verão, foi maravilhoso, fui realmente hippie, fiquei lá fumando narguilé, sentada na grama, etc, muito bom. E aí eu já era, né, uma jornalista formada em Israel, esse mundo de pautas, assim, um país que é muito efervescente mesmo quanto a notícias e grupos étnicos, religiosos, é muito interessante. E aí eu pensei, puxa vida, não dá para ficar aqui no kibbutz, por mais que eu ame, preciso dar um jeito de ir para uma cidade grande para ser jornalista freelancer. E aí eu pensei em Tel Aviv, mas na verdade me apaixonei por Jerusalém. E aí eu morei outros 7 meses em Jerusalém. Ao todo eu morei 11 meses em Israel nessa época. Quando eu voltei para o Brasil, eu lancei meu primeiro livro, e foi muito sorte de principiante, bênçãos de principiante, assim, que eu lancei por uma editora. E aí esse livro, assim, claro que não é uma cifra assim, uau, é expressivíssima, mas para mim, é como uma autora desconhecida, iniciante, e eu vendi 9.000 cópias, era muita coisa para o meu universo e tudo mais, assim. Foi o meu Israel, é o meu primeiro livro. É um livro de viagem e reportagem, aí tem várias entrevistas com pessoas que moram lá, tem árabes muçulmanos, árabes cristãos, judeus israelenses, judeus estrangeiros que moram em Israel, é uma boa salada, assim, e foi um livro que eu fiz, assim, na flor da juventude, depois de ter sido hippie em Israel, de ter sido freelancer em Israel, então eu vim muito, assim, com histórias que eu não consegui emplacar na imprensa do Brasil, porque Israel é considerado um país exótico para pautas de comportamento, que é o que eu sempre preferi. Então, você emplaca uma matéria um mês, no outro mês as pessoas falam, ai, não, há pouco tempo saiu alguma coisa de Israel. Não é igual mandar uma matéria da França, dos Estados Unidos, sabe? Então, é mais difícil emplacar. No final, eu fiquei com muita gaveta de um monte de coisa que eu achava legal, e aí rolou esse livro, O Meu Israel e tal. Hoje em dia, ele existe só online, existe uma versão digital dele no Kindle. Então, Israel sempre, e assim, e não saí mais, né? Assim, depois que eu morei lá, eu fiz tanto relacionamentos pessoais quanto profissionais, e realmente tem eu tenho uma relação com o país, isso é verdade mesmo, e o que eu acho que não me impede de ter senso crítico, enfim, mas tenho sim uma relação muito forte com o país desde então. E a Total. gente dá um salto, né? Porque aí a vida continuou. Você não, enquanto jornalista, você não se restringiu apenas a falar do Oriente Médio, de Israel e tampouco ali do conflito. Você foi fazer outras coisas. Então Exato. a Sabrina acabou, né, sendo multidisciplinar dentro da profissão, mas ainda assim tinha um apego. Esse apego, acho que então, já que tinha sido, né, fomentado por tanto tempo durante o período de formação jornalística, você acabou aprendendo isso para a sua vida, né? Mesmo você dizendo, né? Você não é judia, você não tem nenhuma ligação com, mas aquilo dali sempre atravessava a sua vida. Somos interligados eternamente, eu acho, assim, eu e esse país, que assim, eu brinco até que muitas pessoas gostam, né, de muitos países e cidades, etc., mas quantas delas têm a sensação de ser amada de volta, assim, que é como eu me sinto, né? Porque muitas coisas na minha vida, elas surgiram em relação a Israel de um jeito que eu nem imaginava. Então, assim, do nada eu toco meu telefone, você quer cobrir a Semana de Moda de Tel Aviv? Ou então, quando eu fiz um livro, né, com o Ronaldo Fraga, como você sabe, vou lançar agora, se Deus quiser, na Flip em novembro. E aí, enquanto eu estava começando a fazer esse livro, aconteceu de eu ir a Israel várias vezes seguidas, assim. E aí, um dia o Ronaldo falou: o que você tanto vai fazer nesse lugar? E aí acabou que isso me deu ideia de conversar com o pessoal do Ministério do Turismo, levar o Ronaldo. Ele foi, voltou, fez uma coleção que chama Colina da Primavera,
que é o nome de Tel Aviv, né, traduzido para o português, e lançou na São Paulo Fashion Week, assim. Então é realmente uma relação que eu tenho e que vai se desdobrando de várias formas pessoais e profissionais, assim, até culminar nessa história inteira da guerra, que foi a parte de tudo que eu já tinha vivido. E já que a gente está falando do âmbito profissional, mas efetivamente hoje, não trabalhando, né, numa redação, você antes de ir para a guerra, você trabalha numa instituição, né? Conta um pouco sobre. Exato. Olha, foi bem assim no dia 7 de dezembro, de outubro. Assim, eu trabalho numa organização que se chama Stand With Us Brasil, que luta contra esses estereótipos que são atribuídos a Israel e que colocam em xeque o direito do país existir. Não é assim, você pode criticar Israel sem ser antissemita, é totalmente possível, como você pode criticar qualquer outro tipo de país. Porém, tem alguns tipos de críticas, como, por exemplo, por que esse país foi surgir ali? O que atrapalha o Oriente Médio inteiro é esse país? Que já resvalam no Oriente Médio e colocam em risco a própria autodeterminação do povo judeu tendo um país, né, pelo qual ele lutou, enfim, que é legítimo. Mas, então, eu trabalho nessa organização e estava bem envolvida no trabalho no dia 7, porque, obviamente, né, quando aquilo começou a acontecer, a gente prestou atenção nas notícias que estavam vindo. Eu tenho, né, uma equipe grande, eu cuido da comunicação, claro. E aí, né, o meu time estava lá se desdobrando para a gente informar a respeito, etc. Nisso, como diria aí em Minas Gerais, Miki, Miki, eu estou fazendo isso. Uma pessoa da Band, que eu não conhecia, TV, entrou em contato comigo e falou: Sabrina, você tem alguém para indicar para cobrir o conflito para a gente em Israel? E eu pensei, nossa, eu tenho uma pessoa excelente, que é uma jornalista, não vou citar o nome dela porque eu não sei se pode tudo, mas é uma jornalista excelente que já teve experiência em dos maiores canais daqui e tal. E aí eu fui falar Tem com ela. censura aqui, pode sentar tudo. Então, bom, eu falei com a Dani Crash, e aí a Dani falou: ai, não, Sabrina, eu não tenho tempo, eu estou envolvida com outras coisas, também tô. Ela estava assim, imagina, em estado de choque, como o país inteiro, né? Claro, claro, Ela falou: claro. não tem como, não vou fazer isso agora e tarará. Aí eu falei, ai, tudo bem. Eu perguntei, você conhece mais alguém? Eu realmente fui atrás de pessoas para indicar para revi pro... Porque a gente, assim, né? Aliás, é uma coisa que eu amo no jornalismo, é que existe uma solidariedade, assim, né? É uma coisa muito específica da profissão. Então, eu estava no meio de um monte de confusão, mas me pediram para indicar alguém, eu fui atrás de alguém, assim, para tentar ajudar. E aí, enquanto eu estava procurando, me deu uma luz, eu pensei assim, gente, mas e se eu fosse? Aí eu fui conversar com a pessoa, falei, escuta, tem conflito? Na verdade, eu nem perguntei para essa pessoa, e até agora eu não sei, posso perguntar para ela, se ela me procurou por causa da Standard Dance ou se ela me procurou por algum outro motivo, porque assim, já chegou para mim trabalho relacionado a Israel de todos os lados, que você imaginar, até mesmo esse trabalho que eu faço agora na Standard Dance, as pessoas que me indicaram, teve gente aqui, teve gente de Israel, mas assim, a pessoa que é o meu chefe, que trouxe para aqui para o Brasil o projeto, ele nunca tinha me visto na vida. Então, assim, essas coisas, elas tem um boca a boca, né? As coisas como jornalista que conhece bem Israel, e aí, enfim, é comum o meu nome ser aventado, porque realmente já tem 20 anos que eu tô nessa, assim. E aí eu conversei com eles e eles falaram, não tem conflito. Assim, é claro que eu não podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ou é uma coisa ou é outra coisa. Mas então eu deixei de fazer o que eu estava fazendo, tem outras pessoas aqui para fazer isso, pedi essa licença e fui fazer cumprir essa história lá em Israel, assim. E foi um período, assim, para mim, profissionalmente, de realização profissional muito grande. E pessoalmente, assim, também eu acho que foi um marco, sabe? Como eu não vou ter como eu não tenho outro em paralelo, assim, para contar mesmo. Acho que foi uma experiência muito específica mesmo. Do dia em que você recebeu o chamado e pôde ter ali o ok para ser aceito e entrar na equipe até a chegada a Israel, quantos demora? Quantos dias? 2 dias, porque eles cancelaram o meu voo, né? Teve isso também.
houve o cancelamento de voo, então você demorou até aceitar e topar em 2 dias. 2 dias, exato, é. No dia seguinte eu fui, mas aí eu demorei, não cheguei no outro dia, cheguei só no dia 10. Quer dizer, eu saí no dia 8, mas eu cheguei no dia 10, cheguei 3 dias depois, na verdade, né? Porque o evento foi no dia 7. Como é que comunica as pessoas que fazem parte do teu ciclo que você está indo cobrir uma guerra? Então, olha, eu vou falar, eu realmente, assim, sou muito apaixonada pelos meus pais, né, claro, e eu achei muito legal, assim, a atitude deles, porque, obviamente, que eles, sei lá, não queriam que eu fosse, né, mas, ao mesmo tempo, não me tolhiram, sabe, assim, não falaram, ai, não, não vai, porque, ou então, não deixaram, assim, não deixaram é ótimo, né, porque, assim, eu sou uma adulta, tô aqui morando sozinha em São Paulo, mas, assim, no final das contas, óbvio, a opinião deles importa demais para mim, mas se eles falassem, ai, não queria que você fosse, fizesse tudo um drama, eu acho que eu já não ia tão assim em paz, sabe? Mas eles foram muito legais e seguraram a onda deles, assim, olha, sei que você tem interesse nisso, vai, ok, sabe? E foi desse jeito, assim, eu avisei, falei, olha, teve essa oportunidade. Na verdade, primeiro de tudo, eu tive que falar no meu trabalho, né? Falei, olha, vieram me perguntar sobre isso, na verdade, eu gostaria de cobrir, eu me sinto preparada para isso, eu acho que é um evento muito diferente de tudo que tem acontecido em Israel. É um evento muito definitivo na história do país, na verdade, né? Porque se você pega a Guerra de 73, do Yom Kippur, morreu muita gente, mas foram soldados, e tem uma diferença grande entre morrer soldados e morrer civis, né? Dessa forma, 1.400 pessoas num dia, é muita gente. Então eu sabia que eu estava diante assim de um fato histórico e que era a minha chance de testemunhar isso, de conversar com as pessoas, sabe? De estar lá, assim. Então, realmente não queria perder essa chance e para mim foi importante estar lá, de fato. Eu não sei ainda todos os desdobramentos, o que, que eu vou fazer com isso, assim, profissionalmente, o que, que eu vou escrever e tal, além do que eu já tenho feito, mas eu queria muito ir e fiquei satisfeita de ter tido a chance. E que acho que o que me bate de curiosidade, eu enquanto jornalista, né, também, mas sobretudo enquanto pessoa, ser humano que acompanha e aí tem uma, para mim, talvez enquanto pessoa do que propriamente jornalista, tem uma equivalência ao que a gente tem visto lá com a realidade muito violenta e ostensiva que eu fui forjado, né? Onde eu fui forjado, né? Seja nesse ambiente de favela, de periferia, onde 1.400 mortes não acontece todos os dias, mas a gente sabe que pelo menos 20 pode ocorrer a partir de uma operação, como a gente já teve marcos e temos marcos até hoje, a estrutura a estrutura bélica muito similar a uma estrutura mesmo de presença em guerra, né? Da dominação de territórios. Então todo esse, como é que eu posso dizer, essa esfera, muito ela é muito similar àquilo que eu vivi e presenciei por anos a fio na minha vida e ainda hoje, e é uma coisa que você também sabe, soube, por ser jornalista, também por ter empregado seu trabalho em momentos e em movimentos que tratavam sobre isso. Tem um livro escrito A Voz do Alemão, que foi co-produzido, co-escrito, assim dizendo, com o René Silva, diretor e fundador do Voz das Comunidades. Mas, em meio a tudo isso, me surgem algumas perguntas meio que primárias, e aí eu não posso deixar de fazer, porque, enfim, como foram seus dias por lá? Olha, meus dias por lá foram assim. Eu nunca tinha trabalhado em TV desse jeito, tem esse detalhe também. Assim, eu tinha feito um estágio na TV de Ouro Preto, que é uma cidade histórica perto de BH, né? Quando eu era, imagina, quando eu estava na faculdade. E depois eu tinha feito um freela para a Sport TV quando eu morei em Israel. Foram as minhas duas experiências de TV prévias, assim. E eu já entrei assim, em Globo, meu Deus, Band News e TV Band e no, ao vivo várias vezes por dia. Eu nunca tinha feito isso. E gol, gol, gol. Então, assim, para mim foi tipo uma adrenalina, taquicardia e essa coisa inteira de você se ajeitar a uma linguagem que não é aquela a qual eu estou acostumada, porque eu sempre fui uma pessoa muito da escrita, do impresso, etc. Então,
teve isso. E, obviamente, teve o lado humano. Olha, vou te falar, eu tentei muito mesmo ir para a fronteira com Gaza. Sderot, que é uma cidade, que é uma base dos jornalistas que estão no sul, é a cidade mais perto, cidade mesmo, com estrutura de cidade. Ela foi evacuada, né? Então, quem está lá são os jornalistas e o pessoal do Exército. Para você ir até lá, você precisa ter uma coisa que chama DPO, que é um cartão que é distribuído pela comunicação de Israel, assim. Eles dão para os jornalistas, eles realmente distribuem. Eu peguei um documento pela Band, mas eu tinha um problema porque, como eu estava como freelancer, não como uma correspondente contratada da casa, né, funcionária, mas como freelancer, o freelancer precisa mostrar que no ano anterior ele estava fazendo essa mesma coisa, trabalhando na televisão, e isso eu não tinha. E está muito rígido, assim, esse controle. Assim, se você tiver todos os quesitos, você pega na hora, como um monte de gente que eu conheço, mas se você tiver faltando uma coisa ou outra, é muito difícil, porque pelo próprio. Eu entendo isso, assim, porque qualquer pessoa pode dizer que é jornalista e estar no meio dos jornalistas e fazer alguma coisa, talvez um atentado, por exemplo, sabe? Então você tem que realmente demonstrar que você fez isso antes. Eu mandei meus links de matéria, fiz de tudo, não consegui convencer um bendito lá. Falei, me escuta, me leva de todo jeito. Ele falou, tá bom, eu te levo. Aí estava escrito, você tem que trazer seu equipamento de segurança, que é o famoso colete escrito press e o capacete. Capacete. Eu tentei comprar e alugar e pegar emprestado de todas as formas que você imaginar. Nenhum colega podia, porque eles estavam usando. E os que tinham, como Israel chamou, foram 300 mil reservistas que voltaram para Israel para guerra. Então, a produção e tudo mais, venda de colete, estava embargada para o exército, sabe? Tudo é tipo explosão de guerra, né? Tudo que vai ser vendido para o exército. Então, resultado, não consegui de jeito nenhum, não consegui ir à fronteira de Gaza. Fui a Ashkelon, que também é no sul, que é a cidade, a maior cidade perto de Gaza e é aquela que mais recebe esses foguetes, né, que vêm de Gaza, é porque Sderot é tão perto que passa por cima o foguete. Então, a maioria acerta Ashkelon, que é aquele cenário assim que você vai olhando e as coisas estão todas ali mexidas, caídas. Claro que não tanto quanto Gaza, porque o que acontece é que Israel tem bombas. O Hamas não manda bombas, ele tem mísseis antitanque, por exemplo. Ontem, né, morreram de uma vez só 10 israelenses, uma unidade inteira, porque um antitanque foi lançado pelo Hamas. Então, eles têm mísseis e eles têm foguetes. Então, em Ashkelon chegam vários foguetes. Dá para matar, dá para destruir, mas não cai um prédio inteiro, por exemplo, no meio da rua, fazendo essa distinção, assim, né, que nem todo mundo consegue pensar. E aí, então lá eu consegui ir por mim mesmo, assim, sem coletes, etc. Mas em Sderot, onde não tem mais ninguém, não tem, a cidade está sem nada, só tem os jornalistas e o exército, e o exército estipula alguns lugares para os jornalistas ficarem, porque é onde eles conseguem proteger, né? Então, se você sair desse lugar alto e for para não sei onde, não tem mais como proteger. Então, lá eu não pude ir, fiquei frustrada, triste por causa disso, mas foi o que eu pude fazer. De todo jeito, assim, do que eu fiz lá, que me deixou especialmente tocada, e aí, óbvio que tem toda essa crise terrível, essa tragédia humana inteira em Gaza, mas eu estava reportando de Israel, então eu realmente posso falar do que eu vi em Israel, e essa era a minha obrigação, né? Passar o que está acontecendo nesse país que está em guerra. Teve tanta conversa com as famílias dos desaparecidos, né? Dos sequestrados, e também teve o enterro das pessoas que uma era brasileira e a outra era filha de brasileiros. E eu fui nos dois enterros e assim, essa dimensão humana, ela me interessa muito, sabe? Mesmo, é o que eu queria entender, ou entender é impossível, né? Mas é o que eu queria tocar de alguma forma e tentar passar para a audiência também. Você trouxe no teu depoimento duas coisas que me chamaram muito a atenção e era justamente isso que o teu final agora, ele vai de encontro com essa minha pergunta. Nós, jornalistas, em grande parte, somos muito chamados, né? Tá quase ali naquele manual de jornalismo, do distanciamento daquilo que acontece, para fazer isso com lisura, com a seriedade que se tem que fazer. Só que você não está cobrindo o carnaval, você não está cobrindo o Réveillon, você está cobrindo a guerra. E aí você me corrija se eu estiver errado, mas é porque você falou isso mesmo no início do programa hoje, do conflito que mais arregimenta multidões, tanto para um lado quanto para o outro.
Então, como é que era manter esse lado humano, né? Você, que é uma escritora, o último livro lançado foi sobre poesias, é um livro de poesias, tem isso muito, muito trabalhado profundamente na tua trajetória profissional, manter esse apelo, essa atenção para o olhar humano. E o que que isso mexeu em você? Mexeu em mim que eu chorava na rua 4 vezes por dia, assim, segurava muito o choro na hora que eu estava entrevistando as pessoas, ao mesmo tempo essa adrenalina da TV, que, como eu disse, é muito diferente da escrita, ela também me fazia, assim, terminar o que eu tinha que fazer e ir para a próxima, sabe? Porque, gente, é muito diferente, né, televisão de impresso, assim, mas é muito. Então, assim, por exemplo, eu fui a um enterro e quando você chega lá com o tripé e tudo mais, porque eu mesmo tinha que filmar, você não chega incógnita igual você chega para escrever. Então, quando você está escrevendo, você está realmente ali vivendo aquilo tudo e anotando no seu cantinho, ninguém está sabendo, e depois você termina. E para a TV, não, se você não tiver um depoimento, se você não tiver uma imagem, você não tem a sua história. Então, assim, como eu tinha muita dificuldade de conciliar isso, assim, uma delicadeza com isso que você falou, assim, agradeço tudo por essa poética e tudo mais, com a rapidez que é a televisão, assim. Então, é muito difícil, para mim é muito complicado mesmo chegar para uma pessoa que está enlutada, igual o filho da brasileira, Carla. Ele tinha acabado de enterrar a mãe dele, eu pedi para ele me dar uma entrevista, sabe? Eu vou confessar que eu me senti numa situação difícil de pedir isso para ele, assim, e estava dentro do que eu tinha que fazer, e no final ele não quis, eu entendi super, mas eu me sentia meio mal, assim. Mas você falou sobre a voz do alemão, e engraçado, assim, eu senti muitas coisas parecidas com o que eu sentia quando eu estava fazendo o livro com o René. No livro, eu convivi durante 1 ano e 2 meses no Complexo do Alemão, assim, foi uma época mágica, maravilhosa da minha vida, é um lugar muito agradável, assim, com muita solidariedade, sabe, né? Você sabe bem, assim, como né? Esse clima e tal, de todo mundo conhece todo mundo te chama para ir para casa dele. Então, assim, eu fiz grandes amigos, eu realmente estive ali, mas eu me sentia um pouco desse jeito, porque, por exemplo, quando eu estava fazendo o livro do alemão, e olha, tem 10 anos isso exatamente, né? O livro foi lançado em 2013, eu lembro que o presidente da CUFA, me fugiu o nome dele, que é uma coisa. E, Celso Ataíde, exato, meu Deus, que vergonha, me fugiu o nome, perdão, que é uma imagina. pessoa maravilhosa, né, um líder comunitário incrível e tudo mais. Ele me falou uma coisa que me deixou um pouco chocada, falou bem assim na minha cara, mas ele tá certíssimo. Ele falou assim: olha, se fosse um livro meu, você nunca ia escrever comigo, porque você não é uma pessoa da favela. E eu falei, pensei comigo. Não sou mesmo, é verdade, sabe? Mas o René é de outra geração e também foi tudo muito diferente, assim. Então, eu realmente era o meu olhar, é um olhar estrangeiro para aquilo, sabe? Eu não tinha. Então, por exemplo, várias vezes eu cheguei, eu nunca tentei me passar no alemão por uma pessoa que entendia. E várias vezes eu parava no meio da conversa e falava, ai, desculpa, eu não entendo essa gíria. Aí eu não sei o que você está falando. Sabe assim? Eu acho que é algo que cria um ambiente idôneo para o jornalismo, mais do que você tentar ser objetivo, que às vezes é beira o impossível, ainda mais numa situação de guerra, como você disse, mas acho que é a sinceridade mesmo, sabe? Então, por exemplo, o fato de eu ter falado primeiro de tudo lá na Band, falei, olha, eu realmente tenho uma relação com o país, isso é um conflito. Então isso foi o primeiro. Ou então com os meus entrevistados, eu também às vezes eles estavam falando coisas e eu falava, não, pera, volta isso um pouco. Isso eu precisava entender mais, isso, sabe? Você não tentar se colocar como alguém que entende tudo daquilo, ou que está realmente totalmente confortável, porque ninguém estava confortável ali. E quando você coloca as coisas desse jeito, eu acho que realmente você ganha a confiança, sabe, das pessoas. Isso realmente acontece, assim. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa que entende super a linguagem de televisão. Eu fui fazendo e aprendendo. E realmente eu chegava em lugares com o meu tripé muito humilde e teve um dia, assim, até que eu cheguei e eles falaram, ai, quem não é imprensa é para sair. E eu falei, ai, não, eu sou imprensa. Eu fiquei meio com vergonha, assim, sabe? E aí eu olhei para um colega, assim, e falei, ai, é porque, né, meu equipamento tá aqui todo simplesinho. E aí eu achei muito legal, assim. E aí esse colega, ele falou, ah, mas o que importa é que você tem coragem de estar aqui. Era um homem mais velho, assim. E a galera com aquelas câmeras desse tamanho, né, da American
da Associated Press, France Press, etc. E aí, nesse mesmo dia, a gente teve um evento com vários familiares das vítimas, e ninguém queria falar com a imprensa no final. Esse era um ato para todo mundo registrar, mas não ia ter exclusiva. E no final das contas, eu estava lá com o meu tripézinho e eu consegui a única exclusiva. Assim, eu falei 9 minutos com uma mãe, porque eu acho que tem algumas sensações e uma empatia, e tem alguma coisa que vai além da técnica, que vai além do material físico que você tem, o equipamento, etc. Assim. E eu sentia que no alemão, apesar das minhas deficiências, porque eu não sou uma pessoa do Rio, eu não sou uma pessoa, né, que cresceu numa comunidade nem nada, eu sentia que eu tinha alguma coisa ali que me conectava com todas aquelas pessoas, porque é uma situação universal. Eu queria entender como que o lugar onde elas viviam determinava grande parte da vida dela, e o fato de, posteriormente, o preconceito em relação a esse espaço ter sido mitigado também, também foi favorável na vida delas, assim, porque é muita injustiça, né? Você ter sua vida pautada pelo lugar onde você nasceu. Isso é um grande absurdo e uma grande injustiça, assim. Então, acho que esse sentimento que eu tinha no Complexo do Alemão, apesar de todas as minhas deficiências para contar aquela história, ele fez com que eu pudesse contar aquela história de um jeito que eu acho que foi bem feito, assim, que me deixa satisfeita. E do mesmo jeito, eu acho que na guerra, apesar de todas as minhas deficiências também, seja porque eu não tinha muita experiência não tinha experiência, na verdade, na televisão, ou não tinha, eu mesmo me gravava, ou eu não tinha conseguido a tal da carteirinha. Eu acho que, apesar de tudo, tem uma sede que você tem de entender algo e de se conectar com as pessoas no nível humano, para além dos números e para além do noticiário do dia, que eu acho que também faz com que você consiga contar aquela história de um jeito que vale a pena ser contada, sabe? Eu espero ter conseguido, foi isso que eu tentei fazer lá, nos dois lugares. E aí, muita gente fala, mas e Gaza? Eu adoraria, assim, é claro que dessa vez ninguém entrou em Gaza, né? As pessoas que estão reportando de Gaza, elas são pessoas que moram em Gaza, porque lá também, como todos os lugares, tem seus jornalistas que vivem ali. Porque ninguém entra e ninguém sai, né? Pelo lado israelense, tem entrado ajuda, né? Assistência humanitária pela fronteira com o Egito, mas não tem entrado jornalistas. Então, os jornalistas que estão em Gaza são aqueles que já estavam em Gaza antes de eclodir essa escalada do conflito, essa guerra. Adoraria até lá? Adoraria até lá mesmo. Assim, não teria coragem de agora, para ser bem honesta, assim, porque realmente o que eu queria era que ninguém tivesse que estar lá. Assim, acho que só o Hamas, eu acho que eu deixaria por lá, assim, mas queria tirar todo mundo de lá, que é óbvio, né, que é população civil. Mas eu adoraria estar em Gaza e conversar com aquelas pessoas. Era realmente algo que eu queria demais. Já tentei em Gaza outras vezes, não consegui, mas sigo com esse desejo e já fui várias vezes em várias cidades da Cisjordânia, inclusive no meu livro Meu Israel tem vários depoimentos. E não é um jogo de futebol, né, para além de qualquer coisa, é um conflito humano muito terrível, assim. E o que eu sinto às vezes nas redes sociais é que as pessoas estão assim escolhendo uma tragédia que você só pode se solidarizar com uma, assim, e é terrível, não dá, não consigo entender isso de fato. Então vamos lá. Hoje, mesmo tendo a história, né, toda a sua ligação de ter vivido em Israel, 11 meses, escrito 2 livros que falam sobre esse, não da mesma forma, mas que falam sobre esse ambiente. Sim. Ter tido a chance de reportar sobre a guerra em loco. Você tem um lado? Olha, eu tenho um lado que eu posso dizer que é o seguinte: eu realmente acredito que o Hamas é um grupo terrorista, realmente. E é um grupo que aterroriza, antes de tudo, a faixa de Gaza. Não é nenhuma hipocrisia minha falar isso, tipo, não é um assunto que me interessa nesse segundo, é um assunto que me interessa há anos, e assim, quando Israel se retirou unilateralmente da faixa de Gaza, e depois disso houve eleição, o Hamas ganhou a eleição, o que o Hamas fez? Ele expulsou os membros do Fatah. O Fatah é o partido do presidente da Autoridade Nacional Palestina, o Mahmoud Abbas, que está na Cisjordânia, né? Então, temos territórios palestinos que são Gaza e a Cisjordânia separada em um, tá o Fatah, e o outro é o Hamas lá em Gaza. Eles mataram, eles esfolaram as pessoas vivas. Quem conseguiu sobreviver fugiu para a Cisjordânia, e o Hamas passou desde então a ser uma ditadura que controla Gaza a punhos de ferro. Esses dias mesmo, há 2 dias, acho 3, um porta-voz do Hamas
ele falou que os membros do Hamas estão escondidos no subsolo, né? Porque eles têm esses túneis. E antigamente a gente ouvia falar muito desses túneis, mas eu mesma, Sabrina, imaginava na minha cabeça assim, que era igual uns túneis quando tem, sabe, tentativa de fuga de presídio, aí você vai lá e vê um negócio que a pessoa cavou com a colher e vai rastejando. Não, são uns túneis imensos, as pessoas andam em pé, cimentado, com ventilação, com luz. É uma coisa muito impressionante. Essas imagens começaram a vazar desses túneis em 2014, não é segredo. O próprio Hamas se gaba disso e fala, porque os grupos organizados, o Hamas é um grupo terrorista, ele tem um braço armado. Ele não é só um grupo terrorista, ele também é um partido político, ele também tem um lado social, ele é, né, uma organização complexa. Mas, de qualquer forma, ele tem seus membros e tem seus ativistas e seus também simpatizantes, ele tem que dar essa satisfação para essas pessoas, né? Então, ele se gaba de ter essa rede de túneis, eles até falam que é semelhante a ramificação do metrô de Londres. Eles falam isso. Não é uma expressão que alguém colocou, foram eles que colocaram. Então, diante disso tudo, eles falaram: olha, a gente tem os túneis e eles são para os membros do Hamas ficarem e continuarem com a sua batalha contra Israel. Quem tem que tomar conta da população de Gaza é Israel e a ONU. Eles falaram isso. Então, assim, eu realmente, assim, tenho críticas não gosto de Netanyahu enquanto primeiro-ministro, tenho críticas a Israel, não a Israel país, né, mas a esse governo. Tinha toda a história da mudança do sistema judiciário no começo do ano, etc, etc. Mas não acho que seja equivalente, sabe? É a mesma coisa de você criticar um governo de uma cidade e outra coisa é você criticar uma milícia, sabe? A própria existência, tudo da milícia é errado, entendeu? Todo o mecanismo, não tem nada ali que tem credibilidade, assim. Então, acho que o Hamas realmente está nesse espaço de terror, assim. Então, quer dizer, eles matam gays, esfolam, colocam as pessoas amarradas em motos e andam por ali. Eles aterrorizam mesmo. Teve uma época, eu fiz essa matéria que chamava Surfing for Peace, eu fiz muito tempo, eu era bem novinha, assim, estava lá em Israel, e teve uma época que o Hamas proibiu, simplesmente, eles são ditadores mesmo, eles falaram, ninguém vai entrar no mar, porque Gaza é banhada pelo mar Mediterrâneo, né? E eles têm essa política de quanto pior, melhor para eles, porque imagina, se amanhã muda, que agora talvez aconteça isso, né? Porque essa operação inteira que eles fizeram no dia 7, dessa vez acho que não deve ficar desse jeito, assim, pelo que parece. Então, se o status quo é bom para o Hamas, entendeu? Eles têm dinheiro, os líderes deles têm dinheiro, têm combustível, comida, tudo que você imaginar. Falta para os palestinos de Gaza? Nunca falta para o Hamas. As lideranças deles, parte dela, está no Catar. O Catar é um governo que injeta muito dinheiro em Gaza, não é pouco, isso aí é sabido e checado pela Forbes, pelo Wall Street Journal, tem um monte de meios de a gente checar isso. E ele jorra esse dinheiro para lá, mas esse dinheiro nunca chega até os palestinos. Então, assim, o que acontece? O que eu, Sabrina, entendo ao longo do tempo, não tanto de reportar, mas de estudar isso. É muito útil existir um inimigo como Israel para o Hamas, para o Irã, que, na verdade, tem todo interesse nisso, mesmo para o Catar. Por quê? Porque o, o mundo árabe e muçulmano é muito grande, é muito complexo, né? Não dá para você generalizar assim. Mas se você pensar, em geral, não é o suprassumo da liberdade individual, democracia, etc. Isso aí é sabido. Existem cisões, existem países que são antagônicos, né? Poderes antagônicos, e existem também grupos antagônicos dentro de diferentes países, que é o caso, por exemplo, do Líbano, que é um equilíbrio muito complicado, assim, né? O Estado do Líbano não quer que tenha guerra contra Israel de jeito nenhum. O Hezbollah não vai fazer a guerra, provavelmente, mas fica tentando desestabilizar Israel no norte. Então, tudo isso é muito complexo. Mas o que eu estou dizendo? Uma coisa que serve para quase tudo é esse inimigo que é Israel.
Realmente. Então, por exemplo, quando estava, eu era repórter do Estado de Minas, era editora, na verdade, mas eu estava no Cairo na época da Primavera Árabe, na Praça Tahrir. E eu lembro que estava uma confusão. Eu tinha entrevistado um menino que a namorada dele suicidou porque os pais não deixaram ele ir para a rua protestar. Tinha um outro que eu vi de cabelo todo raspado, ele foi torturado, os dentes quebrados. Tinha conversado com todo mundo, era uma confusão, um pandemônio. De repente, eis que surge uma bandeira de Israel. É o que une todo mundo. As pessoas estão com várias divergências, esse inimigo comum ajuda a unir todo mundo. Então, essa é uma fórmula muito antiga e que continua e que, no final das contas, serve ao Hamas. Teve gente que falou que o Hamas agiu dessa forma porque o processo de paz entre Israel e palestinos está estagnado. O processo realmente está estagnado, não é mentira, mas o Hamas não quer paz, gente, ele não quer. Existe, isso não é segredo para ninguém. Isso que eu estou falando não é, ai, nossa, estou fazendo uma calúnia contra o Hamas. Isso aí tudo a gente acha em inglês ou em português, facilmente na internet. Tem uma carta de criação do Hamas, e um dos pontos da carta central, é que eles não aceitam a existência de Israel. Dito isso tudo, o que eu vejo é que realmente extirpar o braço armado do Hamas seria o único ganho possível, digamos assim, dessa situação. Então, não é exatamente ter um lado, mas é uma opinião que eu tenho de que realmente o Hamas não deveria mais existir assim. Assim como o ISIS, eles conseguiram fazer uma campanha para praticamente não existe mais, ou não tem poder nenhum, já chegou a ser o grupo terrorista com mais dinheiro no mundo. Eu acho que poderia acontecer o mesmo para o Hamas e seria um ganho para todos nós e principalmente para o Oriente Médio, assim. Não é sobre ter lado, é sobre ter uma opinião baseada em evidências, fatos, Nesse caso, sim. com aquilo que se estudou e também, né, ter muito, né, a Sabrina reportando isso e compartilhando com todos através das suas redes sociais e também reportando, né, amplamente de uma maneira mais direta nos canais tanto da Band News quanto da Band, trouxe isso à tona, né? Conseguiu mostrar ali a partir do seu trabalho, e tem algo que está ali muito, muito definido e pontuado, que é nem as mortes nem as mortes relacionadas ao soldado, aos soldados israelenses, nem também as mortes no território de Gaza, enfim. Não teria que se estar nessa configuração, né, Sabrina? Não teríamos que passar por isso. Não, você, enquanto pessoa, enquanto jornalista, apesar de hoje, hoje não, mas sempre ter uma opinião sobre isso pelo seu estudo, definindo muito claramente qual seria o cenário ideal, né? Olha, eu vou te falar, essa do Hamas, ninguém entendeu até agora, e acho que só vamos entender mesmo depois que a guerra acabar, porque vai ter uma investigação interna em Israel para entender o que aconteceu, porque houve lugares em que eles ficaram por 17 horas. Ontem eu vi uma exibição que já tinha, anteontem, na verdade, né? Eles exibiram em Jerusalém primeiro para os jornalistas de lá, depois em Nova York e depois aqui em São Paulo. Órgãos oficiais de Israel exibiram para os jornalistas, sempre platéias de jornalistas, alguns alguns trechos de câmeras, aí pode ser câmeras que estavam no uniforme dos membros do Hamas durante o ataque, ou no celular deles, ou no celular das vítimas que foram encontradas depois, ou na câmera de segurança dos kibbutzim, várias imagens desse tipo, assim, daquele dia 7. E assim, você vê aquele terror absoluto, e são dois choques. É um choque mesmo do requinte, assim, de crueldade, de tentar arrancar cabeças, de bebê queimado, coisas, assim, muito absurdas mesmo, assim, animalescas, assim, e que eu tô falando do Hamas, sempre, especificamente, nunca dos palestinos, pelo amor de Deus, tô falando do Hamas, e dessa ação específica era realmente animalesco, assim, absurdo, de fato. E aí tem uma outra questão, que é o fato de Israel, a inteligência de Israel, a segurança ter tido essa falha tão grande que aconteceu de eles ficarem lá durante 17 horas, né? Então, 1.400 pessoas morreram. Um comentário que fizeram na televisão israelense e que eu achei muito interessante, e que eu não sei realmente se é pertinente, mas que me pareceu
sim, muito verdadeiro, é que talvez o Hamas não imaginaria que teria tal sucesso na operação dele. Sucesso que eu digo assim, né? Quanto mais gente morta, mais sucesso dentro dessa lógica deles de grupo terrorista. Por quê? Porque apesar de eles terem conseguido, né, de uma forma muito bem organizada, preparada, fazer entrar no território de Israel, eles estavam muito bem armados, foram por terra, céu e mar, etc. Eu acho que eles imaginaram, como qualquer pessoa do mundo imaginaria, qualquer uma, que Israel teria uma resposta muito mais rápida e muito mais forte, só que não teve essa resposta. Então, realmente esse número de morte de civis, 1.400, é terrível isso, porque assim, eu sou muito fã da Yoko Ono mesmo, de verdade, já escrevi algumas vezes sobre ela, é uma mulher assim, eu chamo que é minha amiga imaginária, porque eu sou muito Uhum. apaixonada, eu queria mesmo ser esse tipo de pacifista, como ela é e tudo mais, mas se você for pensar assim, dentro da lógica das relações internacionais, 1.400 pessoas, Israel tem 10 milhões de pessoas, né? 9 milhões de judeus, ou um pouco menos, 8 milhões. Enfim, vamos arredondar para 10 milhões. 1.000 pessoas foram mortas. Então, você pensa se fosse proporcional, não vou fazer conta para não passar vergonha, mas você imagina se fosse proporcional ao Brasil. O, o quanto, sabe, se alguém chega aqui e mata 1 milhão de pessoas mais e tal, acho que é mais, né, gente? Eu sou muito ruim de conta sério, acho que seria 2 milhões, não sei. Enfim. E aí mata um monte de gente aqui no Brasil. Vamos supor que fossem, sei lá, Deus me livre, os argentinos chegam aqui e fazem isso. Não existe. Pode ser o país mais pacifista do mundo, pode ser qualquer situação. É uma situação de declaração de guerra, sabe? Então é muito triste ver isso acontecendo. E eu acho que a gente acaba, perdão, Sam, mas eu acho que a gente acaba, eh, por, por sensibilizar, acho que o lado humano é que a gente está falando de mortes para Exato. todos os lados. Exato, eu queria viver num grande filme Hair, sabe aquele filme dos hippies dançando na praça? Esse era o meu sonho de vida, assim. Mas o Guga Chakra, que é um jornalista também muito preparado nesse assunto, ele falou uma coisa logo no dia 7 que me marcou muito e eu pensei, puxa vida, é verdade. Ele falou assim: escuta, o Oriente Médio é outra coisa, entendeu? Lá realmente, assim, você não pode mostrar fraqueza, mesmo. Então, ele falou isso, tô falando mais ou menos, assim, são aspas dele mais ou menos, né? Porque eu não sei, eu não lembro mais, agora já tem bastante tempo, 27 dias depois, eu não sei exatamente o jeito como ele falou, mas era mais ou menos isso, assim. Então ele falou, com certeza Israel vai dar uma resposta muito forte para mostrar que é forte, mesmo assim, para mostrar que é poderoso e que isso não pode acontecer no território dele. Porque Israel tem 4 fronteiras, né? Ele tem relação com o Egito e a Jordânia e não tem relação com a Síria e com o Líbano. Sem contar vários outros países do Oriente Médio, a maioria, com alguns agora ele tem, né? Emirados Árabes Unidos, que foi há pouco tempo fez o processo de paz, com o Bahrein também e tal, mas com a maioria ele não tem paz e tem um estado constante de animosidade, de várias ameaças com o Irã. Então, um país que é ameaçado dessa forma, ele vai reagir. Então, assim, é muito triste. Eu também vi, inclusive, um texto muito lindo, que eu gostaria muito de lembrar quem foi que fez, eu até citei na Band, mas não lembro o nome da pessoa, que ele falou, olha, se o Hamas, isso aí eu lembro direitinho a frase, era, se o Hamas calculou o custo humano da sua ação no dia 7, isso não foi o suficiente para detê-lo. Então, assim, infelizmente, o Hamas sabia que aquilo ia ter aquele custo para aquelas pessoas. E eu sinto muito do fundo do meu coração, assim, o que eu acho, Sabrina, e pelo que eu acompanho há tanto tempo e tal, é que, assim, realmente os palestinos, eles são muito sofridos, e aí a gente pode falar de um monte de coisa, pode falar, sim, de Israel também, pode falar, né, de França e Inglaterra, que são potências colonizadoras que fizeram o que bem entenderam no Oriente Médio, e atrapalharam totalmente as comunidades locais, sejam os judeus que são locais de lá, né, gente? Comprovadamente. Tem gente que fala que judeu é alienígena dali, pelo amor de Deus. Não, aí tem que ser muita lavagem cerebral, porque eles realmente são nativos de lá. Assim como também os árabes e os palestinos, como começaram a se autodeterminar, e uma vez que eles se autodeterminaram assim, então eles são, sim, um povo, porque esse que é o processo, existe assim, né? A partir do momento que você fala, eu sou brasileiro, em uma coletividade, você é um povo brasileiro. Eles fizeram isso, eles são um povo palestino, sim. Mas o que eu quero dizer é que tem muitos graus ali de motivos pelos quais eles sofrem os palestinos. Agora, não tem nada igual à própria liderança árabe. Realmente, assim, ano após ano, desde 47, quando a ONU votou pela partilha de 2 países,
e eles não aceitaram o país para mais um país para os árabes, que seria o país dos palestinos. Assim, já tinha tido, né, um novo país para os árabes, que era a Jordânia, por exemplo, já tinha tido acontecido outros. Mas eles disseram não por pressão da Liga Árabe de então, que queriam um Oriente Médio só árabe, sem judeus. Isso aí também tudo, não estou falando uma coisa assim que é mistério, isso tudo é uma coisa dada, é um fato. E desde então, que sucessivamente, diferentes formas, a liderança palestina e, mais do que tudo, a liderança do mundo árabe exterior aos palestinos, prejudicaram demais essas pessoas. Assim, e mais uma vez eles se veem nessa posição porque o Hamas fez o que fez e não está importando com o sofrimento dos palestinos. O Catar envia aquele monte de dinheiro para a faixa de Gaza e não tem nenhuma responsabilidade de checar se chega até as mães, até as crianças, até os velhos. O Irã, que não é árabe, mas que é muçulmano, treina o, Catar, o Hamas. E, assim, é um imbróglio muito grande, sem contar o Egito, e aí o Egito acho que realmente é uma situação muito complicada. O que ele vai fazer, né? Vai abrir os portões e vai todo mundo passar para lá, e aí entra todo mundo do Hamas também, e ele perde o controle. Ninguém quer fazer isso. Mas também tem o Egito sendo um país árabe vizinho ali de Gaza, porque se a Gaza está fechado do lado israelense, também está fechado do lado egípcio. Então, essas pessoas, elas são constantemente desamparadas, e eu sinto muito, eu só acho que é errado a gente tentar colocar algo entre bem e mal e colocar Israel como sendo o grande responsável por todo esse sofrimento, porque é preciso entender que tem vários fatores ali. O que não muda é o final, que é o sofrimento, que é a morte, que é a tristeza dessas pessoas que estão lá, e nisso eu acho que realmente é só você se condoer e não precisa racionalizar, mas se você estiver procurando causas e culpados, etc., aí eu acho que precisa, sim, voltar lá atrás e ir entendendo o que foi que aconteceu até a gente chegar nesse ponto crítico. Sá, para a gente terminar essa nossa conversa que, para mim, pessoalmente, é muito esclarecedora em diversos eixos, o que fica para você dessa experiência? Qual a imagem que, se você pudesse definir, você apresentaria para a gente? Olha, sabe o que fica para mim? Fica uma grande tristeza em relação aos progressistas, porque eu sou progressista até meu último fio de cabelo. E aí eu fico assim pensando, gente, que loucura que nós estamos vivendo, porque, por um lado, em nome do progressismo, as pessoas não se condoem pelos reféns israelenses que estão em Gaza. Assim, eu realmente acho que, se fossem reféns de qualquer outra nacionalidade, nós não estaríamos lidando dessa forma, assim, teríamos compaixão. É tipo um bebê de 9 meses, uma senhora que parece que tem Alzheimer, de 85. Gente, são civis. Então, é isso, assim, eu fico realmente estupefata com a forma como as pessoas estão se comportando. E, por outro lado, ao se solidarizarem com os palestinos, que nem é impossível não se solidarizar, existe um movimento que não é hegemônico, mas ele existe, que é o de encontrar no Hamas algo de resistência e de freedom fighter, que não é verdade. É uma organização extremamente corrupta, homofóbica e assassina de pessoas LGBTQIA+, que atropela os direitos humanos totalmente, a começar dos palestinos. Então, para mim, o que ficou disso tudo mesmo são duas coisas. Assim, uma é que eu realmente não vou poder ser a pacifista que eu queria ser. Eu realmente queria ser a pessoa que coloca margaridas nos canos de armas, mas o modo como a minha vida foi evoluindo não me permite achar que as coisas são simples assim, infelizmente. Isso é o número um. E o número dois é ficar chocada com pessoas que eu conheço que são brilhantes, muito inteligentes, e que eu sei que são pessoas compassivas, pessoas boas, e que pessoas que lutam pela justiça social, que estão se comportando de uma forma que eu acho vergonhosa nessa guerra. E para mim, assim, realmente vai ficar isso, assim, vai ficar esse choque. E a partir disso eu não sei, assim, como que vai ser eu falei até com o pessoal, assim, que antes eu tinha, né, sofrido com um monte de gente que eu vi que não tinha solidariedade. Ah, tá bom, Bolsonaro é ruim, mas é isso mesmo. Aí eu já tive que rever um monte de relações e ficar chocada com um monte de coisa. E agora, de novo, eu tô chocada novamente, assim,
precisa romper com todas as pessoas sempre o tempo inteiro, mas assim, como que eu vou olhar de novo do mesmo jeito para uma pessoa que vê uma menina de 20 anos que morreu na carroceria de um caminhão cheio de homens, cuspindo dela, igual a gente viu o vídeo, e colocar lá na legenda assim, mas também o que Israel queria? Quer dizer, o que essa menina realmente ela tem a ver com isso, entendeu? Isso assim, isso não dá para entender de fato. Sai, eu só posso te agradecer a gente dar esse respiro, porque são muitos atravessamentos, né? São muitas as coisas que acabam nos tomando. Enfim, aqui a gente discute sobre o retorno, até onde vai a desumanidade para que a gente possa voltar à humanidade, uma humanidade digna a todas as pessoas, né? Sem distinção. Então, isso, eu pessoalmente falando, não consigo naturalizar ou normatizar esse tipo de atitude. Então, talvez por isso mesmo, né, me uno a você nessa ebulição de sentimentos e sensações a respeito de tantas coisas que vêm sendo faladas, justamente por ter vivido, volto a dizer, né, estou longe aqui de equiparar, obviamente, o conflito de Israel e o conflito que toma o território em Israel, mas eu consigo falar dos conflitos que eu vivi e experimentei ao longo de toda uma vida aqui, e que se assemelham, volto a dizer, se assemelham muito pela forma de condução, pela forma danosa de que impacta isso pela vida inteira, hein? Só quem acorda com os caveirões voadores, né, os helicópteros da polícia, os blindados sobrevoando, só quem acorda, né, 3 da manhã com uma bomba sendo explodida no beco da sua casa, um arsenal de armas e munições que, enfim, se equiparam realmente aos da guerra por lá. Eu consigo falar desses conflitos, né? Eu consigo falar do que eu vivi. E para falar sobre aquilo que eu não vivi, alguém com experiência de causa e com estudo ao longo de toda uma vida, mais de 20 anos a respeito. Que bom que a gente tem Sabrina Abreu enquanto jornalista, que bom que eu tenho minha amiga de volta. O que a gente espera para esse, infelizmente, aniversário, um pouquinho mais de um mês da guerra, é que esse conflito acabe logo, para que a gente tenha que parar de noticiar a respeito de tantas tristezas como a gente tem noticiado. Enfim, muito obrigado. Eu espero que você fique bem, que se preserve. E onde a gente pode te encontrar nas redes sociais? Abreu Sabrina, no Instagram. E eu tenho um blog meio desatualizado, mas eu estou tentando, que é sabrinaabreu.com.br. Edu, muito obrigada. Sou muito sua fã, muito mesmo, assim, e amo esse fato de você ter esse histórico que não é o que te define, mas é um dos ingredientes que eu acho que tornam, assim, a sua voz tão importante, e é muito, muito bom mesmo trocar com você. Eu adorei. Obrigado. Assim, a gente termina, né, essa conversa, esperançando que as pessoas possam, né, que a gente possa te ver e te ouvir mais falando só de poesias. Talvez aí nesse projeto louco, que ele ganhe ainda mais proeminência e força. Muito obrigado. Imagine a paz. Sim. A você que nos acompanhou até aqui, eu te agradeço. Os outros episódios também podem ser devorados. Eu espero você na semana que vem com mais um episódio do Pode Entrar, que tem roteiro de Edu Carvalho e edição de áudio de Daniel Xavier. Até semana que vem.